Quer que eu retome a fala, Mona? Seria melhor? Se você puder voltar essa frase, é bom que a gente não perde. Mas se não Claro. puder, vai embora. Então, eu gosto de começar essa discussão sobre acessibilidade de museus, né, e educação inclusiva, trazendo, né, tanto a definição de museu do Estatuto de Museus de 2009 do IBRAM, né, quanto do Conselho Internacional de Museus, né, o ICO. Né, os dois garantem, né, que o museu são espaços acessíveis e inclusivos, né, essa nova definição de 2022 do ICO, tanto a do Estatuto de Museus de 2009, né, trazem o museu como espaço de acessibilidade e inclusão social, né, e a serviço da sociedade, né. Em um museu que está a serviço da sociedade, tem que permitir o adentramento dessa sociedade e a apropriação desse espaço para ela. Continuando, né, com os textos agora, né, o texto da Gabriela Idar vai trazer muito essa questão como se enxerga a acessibilidade, né, no senso comum da educação formal do Brasil, né, que é uma acessibilidade somente voltado para pessoas com deficiência, né. E a Gabriela Idar expande isso, trazendo que a acessibilidade é o direito de qualquer um adentrar e acessar os museus e poder se apropriar dele, dos seus discursos narrativas, dos seus espaços expositivos, né? As diversas formas de adentrar e acessar o museu. Então, o que deveria ser ponto, né, base para pensar em acessibilidade de museus, não deveria ser ações para pessoas com deficiência, e sim ações que garantam a acessibilidade, né, o acesso das pessoas, do ser humano, né, seja qualquer suas especificações, né, e sua diversidade, de adentrar o museu e fazer parte desse espaço, né. A gente temos que compreender também que o acesso ao museu ele é um problema histórico dos museus mesmo, né? O museu ele se constrói historicamente como um espaço pouco acessível, né? Voltado a classes dominantes, que geralmente são classes formadas por pessoas heterossexuais e brancas, né? Num pensamento colonial, né? Que constrói símbolos e procedimentos para a distinção social do adentramento desses espaços, né? Compreender também as diversas formas de acessar o museu, porque a gente tem formas físicas de acessar o museu, né, que corresponde à possibilidade de mobilidade de circulação, né, os aspectos intelectuais de acessar o museu, né, que é a compreensão dos objetos, a compreensão das narrativas, a compreensão da curadoria, né, que esse museu está, da orientação espacial também, né, os aspectos atitudinais e emocionais, que são relativos ao sentimento de acolhida pela instituição, né, a confiança e prazer pela participação e identificação daquele espaço, né, os aspectos culturais, né, que também correspondem a você se enxergar e a sua identidade dentro do museu, a enxergar suas narrativas dentro do museu, né, a enxergar a diversidade cultural dentro desses espaços, né? E por fim os acessos sensoriais, né? O poder percorrer, tocar, sentir, né? A possibilidade de articular os sentidos sensoriais dentro desses espaços, né? E assim acessar também sensorialmente. Outra questão, né, que eu gosto muito dos textos, né, que eles trazem, os três textos assim, é que a acessibilidade, ela não só beneficia um grupo social, e sim todos os grupos, né? Ela beneficia o público do museu enquanto totalitário, né? Ela beneficia realmente a sociedade. Ela dá o caráter do museu a serviço da sociedade. Então, por meio dos recursos expográficos, das maquetes táteis, né? Você não está beneficiando um grupo X, mas está beneficiando todo mundo, né? Claro que alguns grupos dependem mais desses recursos, mas todos podem se apropriar e utilizar eles. O Mário Chagas, né, ele traz muito essa questão, né, de que a gente precisa vencer essas barreiras, né, imateriais que se construíram no museu com o estilo da elite, né, que é necessário começar a articular essas novas formas de acessar o museu, né. Outra questão que o texto da Amanda Pinto Tojal traz é essa questão de se pensar em uma acessibilidade de forma pautada numa ação X e um grupo X do museu, né? Muitas vezes se enxerga a acessibilidade como compromisso do educativo museal, mas não só, né? É necessário pensar numa acessibilidade
que ela compreenda todo o museu, um projeto de acessibilidade que compreende todo o museu, né, não uma iniciativa isolada, né, e pensar a acessibilidade da pesquisa, conservação até as ações de comunicação museal, que são ações educativas e expográficas, né. É necessário pensar numa ação integral e não numa ação isolada ou separada para esses recursos de acessibilidade, que envolva desde a recepção, a segurança, o atendimento, até os modos de pesquisar e conservar, e também que pense, né, nos recursos humanos, né, de não só contratar formações, mas também contratar pessoas com deficiências, né, pessoas que carecem, né, desses recursos, né, para poderem participar e montar e formular esse museu, né. É um museu formulado por todos, é um museu formulado por vidas. Eu creio que eu tenho só isto para falar, né, de forma rápida. Eram 4 folhas, mas eu tive que resumir, não iria dar tempo de falar as 4 folhas. Né? Daí esqueci que eram 10 minutos, mas eu creio que de base é isso. É literalmente a gente pensar o museu, né, acessibilidade, como uma acessibilidade de adentrar e se apropriar, e não somente uma ação, uma ação de pontuação. Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente, né, no museu que ele seja integral nesse ponto, né, de um projeto para o museu todo, não um projeto simplesmente só para o educativo museal, né, e pensar em ações educativas também inclusivas, né, que é o enfoque aqui, né, que a gente tenha a adaptação de linguagem, né, e tanto das oficinas quanto das ações para os grupos, né, recursos táteis, projetos e formações contínuas, né, contratação de recursos humanos para que se construa isso com as pessoas. Encerro por aqui minha fala. Lucas, você ainda tem 3 minutos. Você gostaria de abrir mesmo assim? Eu gostaria de encerrar. Eu acho que eu gostaria de encerrar, eu acho. Estou bem nervoso também. Aqui em São Paulo está ventando e chovendo, então estou com medo da internet dar uma cortada. Tudo bem, então. Então, né, como por questão de ordem, né, o Lucas não pode iniciar com a provocação, então eu peço, né, aos ouvintes, quem se tiver vontade, que provoque. Mona levantou a mão, pode falar. Não, mas, Andressa, a Juliana expõe primeiro, não? Depois a gente faz o debate todo. Porque ela falou que ela ainda estava numa reunião, né? Aí não, mas já estou de boa, já consegui encerrar. Falei, galera, pelo amor de Deus, tem outra coisa para fazer. Deu Pronto, tudo certo. Então, Ju, tá com você a palavra, se você quiser apresentar. Já estava falando sem microfone. Eu vou apresentar aqui rapidinho, porque esse texto, eu tinha feito uma apresentação há uns 50 milhões de anos atrás, eu aproveitei e dei uma organizadinha aqui, mas é coisa rápida. Arrasou. Coisa rapidíssima, pois não podemos passar de 10 minutos, eu nem sei também falar tanto assim. Mas, oh meu Deus, onde eu faço isso aqui? Calma lá. Iniciar a apresentação, tela cheia, tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo? Tá, eu tô vendo aqui. Sim. É porque ela não tá vendo a gente. Tá vendo bem. Massa. Aqui a gente tem o nome do texto, né? Acessibilidade para pessoas com deficiência em espaços culturais e exposições, inovação no design de espaços, comunicação sensorial e eliminação de barreiras atitudinais. Esse slide também tem um pouquinho do que eu entendo como acessibilidade, então ele vai me ajudar para lembrar de algumas coisas. É mais acessível para mim quando eu tenho alguma base imagética, pois absorvo melhor assim. Para quem, geralmente, em começo de fala, eu me descrevo, né, me audiodescrevo, sou uma pessoa, com essa câmera eu fico mais branca do que eu sou, branco, cabelo cacheado, meio vermelho, uso um óculos, tá? Caso você não esteja vendo a tela de alguma forma, você pode saber mais ou menos como eu sou, né? Atrás de mim tem alguns quadros, e essa também é uma função que a gente sempre usa em espaços, porque a gente não, ainda mais online, né, isso acabou ficando ainda mais, porque a gente não sabe, né? E se descrever, se audiodescrever é mais do que para pessoas com deficiência, igual o Lucas trouxe, que é muito importante, mas é para tornar acessível para qualquer pessoa, uma pessoa que não esteja conseguindo ligar a tela ou que esteja lavando a louça e, né, não esteja olhando para o celular.
Aí, antes de todo o texto, é muito legal a gente falar de Viviane Sarrafio. Não porque gosto muito dela, também, porque eu gosto muito dela. E ela é uma pessoa muito querida, que inclusive chegou hoje, né? Me avisou que chegou hoje em Salvador, logo mais amanhã. Vou ver se eu corro para dar um abraço nela, que vai ter ela falando sobre Valdiça Russo, né? Na UFBA, às 9 horas. Então, a Vivi, ela é graduada, né, em Educação Artística, especialista em Museologia, mestre em Ciência da Informação, doutoranda em Comunicação e Semiótica e diretora fundadora da empresa Museus Acessíveis, que é uma organização, é uma empresa social, né, que faz essa prestação de serviços no estado de São Paulo e outros estados também, mas principalmente no estado de São Paulo, e também tem a rede de informações de acessibilidade em museus e a consultora da Fundação Dorina Noil para Cegos, que é uma fundação muito interessante, também em São Paulo, de Dorina, né, esse grande expoente acadêmico e tudo, cega, que tem essa fundação que ajuda várias pessoas a lutarem, né, por essa inclusão dentro de uma sociedade extremamente exclusiva. Tá, esse texto, ele traz muitas coisas, mas o que eu mais me identifico com a Viviane, dentro da produção mesmo, é a necessidade de pensar da teoria e da prática juntos, né? Esse texto tem bastante coisas, assim, bom, existe essa questão, mas o que fazer, né? Eu acho que muitas vezes a gente se vê dentro de um espaço e fala, bom, eu consigo perceber, já tem essa percepção de identificar inacessibilidades, né? De identificar que o espaço não é acessível para todo mundo. Então, você pensa, o que fazer? Esse texto é muito bom porque traz um norte. Eu gosto porque eu sempre, quando alguém me pede alguma indicação, eu trago ele e o manual do Romeu Sasaki também, de terminologia, que às vezes a gente tem medo, né, de falar sobre, porque a gente tem medo de ferir de alguma forma a luta das pessoas com deficiência, com alguma terminologia, ou fazendo alguma coisa, entre aspas, errado, né? E essas são as minhas bibliazinhas que eu sempre entrego. Esses textos da Tojal também são... O Lucas trouxe de forma perfeita tudo o que fala e traz também essa noção da acessibilidade para todos, né? Acessibilidade não só pensado para pessoas com deficiência. Apesar do título desse texto ser muito nesse sentido, ele também fala que todos esses recursos e esses atos e essas coisas que a gente pode fazer vão tornar um espaço mais acessível para todas as pessoas. E quais são algumas dessas coisas, né? A gente ela traz um pouco a questão do movimento das pessoas com deficiência que vem, né, ganhando espaço. É uma luta que não é nova, mas que vem, a gente fala que ganhando fama, né? Desde os anos 70. E são vários os expoentes nesse sentido, e a gente tem muita coisa para ler, né? Muita coisa para entender dentro dessa luta, que é uma luta e que a gente tem que respeitar e tentar ao máximo ser um agregador, né? Aí tem a NBR, né, que é a norma brasileira 9050, que é visada à inclusão, mas é uma ABNT, então é uma norma técnica, né? O que seria uma norma técnica? São essas normas que a gente pode pegar, simplesmente ler e falar, tem que ser isso, para esse espaço ser acessível para as pessoas, né? E acessível nessa esfera física, intelectual, cognitiva e atitudinal, né? E para isso tudo a gente pode mexer a partir da NBR 9050, que é essa norma técnica que dita, que pode dar essa ideia de como a gente pode fazer um espaço acessível com linguagem, pensando na linguagem expositiva, na linguagem expositiva, uma linguagem simplificada, uma coisa que dê para entender, a informação que seja uma informação também acessível, que consiga se entender essa informação, a mediação e comunicação, você falar de um jeito e também ter várias outras formas de explicar a mesma coisa. João, faltam 5 minutos. E recepção de visitantes. Aí tem o design, que a falta de investimento, aí ela fala que existe a falta de investimento e interesse de novas abordagens, né? De fato, existe essa questão
de que somos todos acessos chatos, que a gente só quer dinheiro da instituição, assim, sendo que é um mercado. As pessoas com deficiência são um mercado, pessoas com mobilidade reduzida, sendo elas idosas, sendo elas crianças com a perna quebrada depois do recreio, são público, então a gente precisa deles, né? E aqui eu sempre quando eu sempre penso nessa questão de a exclusão tem até um livro, Artimanhas da Exclusão, que eu tenho aqui, que é muito bom, que é um processo antigo, isso é uma ferramenta de manejo social, a gente não pode mais deixar com que isso aconteça. Aí tem um desenho universal, que é que arquitetonicamente falando, é como a gente consegue deixar, de acordo com a inclinação, espaço 90 centímetros para uma pessoa em cadeira de rodas conseguir fazer o recuo, esse tipo de coisa dentro de uma área, eu digo material, né? Aí a gente tem as adequações comunicativas acessíveis, a gente fazer site, banner, pôster. Aqui, nesse sentido, eu trouxe essa letra nesse slide, nessa apresentação, que é o Dyslexic Bold, que é o que a gente usa também na REM, né? Nas coisas da REM, que é uma fonte para pessoas disléxicas, né? Caso que tenham um tipo de... a letra é construída de uma forma com que as pessoas que tenham dislexia não troquem, né? Também pensar na Libras, audiodescrição e closed captioning. E aqui existe esse desafio, que é um desafio que a Gislaine Vale, que é uma pessoa com uma mulher cega... Desculpa, só um minutinho. É essa fonte aí que está sendo usada na apresentação? Exato, essa mesma. Dyslexic Bold é o nome. E todo esse slide é feito de uma forma acessível a partir do tamanho, né? Então, eu gosto muito dessa parte do design, e a parte da comunicação é o que eu geralmente penso na minha pesquisa, né? Então, por isso também que eu quis trazer, né? Para a gente conversar sobre ele também. Depois eu até passo. Tem no Canva, tem no Word. O mais legal é o... 3 minutos, viu? 3? Isso, 3 minutos. Dá para fazer um miojo já. Aí a gente tem a Gislana Vale, que é essa mulher cega, ela é escritora e ela é poeta, e numa reunião com o CISEM sobre acessibilidade em museus, ela fala assim, como que a gente pode pensar a audiodescrição de uma forma com que a gente consiga deixar a pessoa que esteja ouvindo livre para pensar o que ela quiser sobre o que a gente está falando, né? Como que a gente... E aí é uma pergunta que eu trago para todo mundo para a gente pensar junto. Deu para entender? Acho que deu. Qualquer coisa eu volto à pergunta. E o sensorial, ela traz essa frase linda, maravilhosa, que a história não é documentada apenas por suas imagens. A história é vivida em todos os aspectos humanos, né, que existem. Então, som, tato, olfato, a gente precisa usar como ferramenta de incluir, né? E aqui eu trago a acessibilidade atitudinal, que para mim é a que eu mais gosto de falar, que eu mais pauto tudo que eu escrevo, que é toda pessoa tem o direito de... E aqui, né, tem a Declaração Internacional de Direitos Humanos, que o Lucas trouxe também a questão da definição de museus. Então, às vezes, a gente precisa se pautar na teoria para falar, e aí? Jogar nas letras e falar, e aí? Que se todo mundo tem direito, por que não tem gente que não está acessando? Né? Está na Declaração Internacional de Direitos Humanos, está na Constituição. A gente tem como... Está na normativa também de museólogos, que a gente precisa tornar o espaço não acessível, mas a gente tem um dever de fazer a comunicação dos espaços que a gente está mediando, né? E aqui a gente pode fazer tudo isso aí que eu falei. A gente faz formação, sensibilização, conselho, isso aqui, tipo assim, o que eu faço então? Eu tenho essa instituição, o que eu faço para acessibilizar isso aqui? Então, tem formação, sensibilização, conselho de acessibilidade, avaliação, pesquisa de público. Pesquisa de público é uma das palavras mais chaves, porque quando as pessoas perceberem que existem pessoas que não estão acessando o espaço, elas vão querer captar, porque num mundo capitalista, querendo ou não. Mas, enfim, acessibilizar para quê, né? Garantia de direito, cumprimento da lei, aumento de público, cidadania, quebrar a hegemonia tradicional, que foi uma coisa que o Lucas trouxe também, essa questão da hegemonia branca, patriarcal do museu. A gente precisa quebrar isso e garantir esse espaço multicultural. E para você, né? Acessibilizar para quê, para quem, como, quando, onde, né? São perguntas que Vivi também sempre faz e sempre saem discussões nisso.
E tá aqui porque eu ia trazer também para as pessoas que iam ver essa coisa. Finalizando, o nada sobre nós sem nós. É muito importante quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, e mais do que isso, quando a gente fala de espaços e acessibilizar espaços, a gente não esquecer das pessoas com deficiência dentro das nossas produções e pensamentos. Nossa, falei muito rápido. E aí, tanto na consultoria com pessoas com deficiência, a gente ter sempre uma pessoa com deficiência para fazer a consultoria do que a gente está fazendo. Mas aqui eu tenho 2 textos que não são acessíveis, porque são em inglês, mas eles estão em inglês. Esse Nothing About Us Without Us é uma ideia do William Holland, que é uma pessoa com deficiência, falando sobre a luta das pessoas com deficiência dentro da África do Sul. Então, além de trazer pessoas com deficiência, a gente tem que sair desse caráter hegemônico europeizante, né? Que a discussão se pauta. Então, tem esse texto muito bom que eu tenho também, e aí quem quiser eu mando. E o Making Museums Accessible to Those with Disabilities é do Gamboni Mutsu, que é um educador cego de Botsuana. Então, também é bem legal, que eu trouxe só porque... Não lembro porque eu tinha trazido aqui. Mas eu acho que é muito interessante justamente para a gente trazer de volta essa discussão da descaracterização europeia e padronizante de todos os museus, de todas as nossas práticas dentro do que a gente faz nas nossas museologias. É isso. Bom, gente, então agora a gente abre para as provocações, não é isso? Vai escrever no chat, Dessa? Ou levanta a mãozinha, como é que é? Pode levantar a mão, que eu tô aqui olhando. Pode ir. Amélia, anota aí que eu vou falar, porque agora tá um buraco aí na memória. Porque então depois eu vou ter que voltar aqui para ver o que é que eu falei. Então, eu primeiramente quero agradecer a Ju e a Lucas por essa partilha. Esse é um tema imprescindível, né, da gente discutir, mas são tantos temas imprescindíveis para a gente discutir que eu confesso que essa questão da acessibilidade é uma questão que eu não consigo aprofundar tanto. Então, sempre que eu posso ouvir pessoas que fazem esse movimento de aprofundamento, eu me sinto muito contemplada, né, que trazem para mim de uma forma muito palatável, muito sintética, falas muito importantes. Eu não li o texto da Aidar, Aidar? Eu chamei ela a vida inteira de Gabriela Aidar, pois agora eu descobri que eu falo o nome dela errado. Eu também nunca sei como é o nome dela. Eu lembro que eu vi uma palestra dela, mas... Eu só chamo ela de Aidar, então acabei de descobrir que chamei ela com o nome errado o tempo todo. Eu não li o texto da Gabriela, mas eu li o texto da Sarraf, e esse texto da Tojal eu já tinha conhecimento dele antes, então eu dei uma relida. E revisitar o texto da Tojal foi muito importante para mim. Eu tive a oportunidade de fazer uma formação com a Tojal quando eu fui da equipe do Museu da Manhã, e ela... aquele modelo lá da ficha de diagnóstico, a gente fez, aplicou ele no museu, foi bem interessante. Mas, enfim, foi muito bacana recuperar essas leituras. Porque ela traz algumas coisas bem interessantes que eu queria que a gente colocasse aqui no debate. Primeiro que é um texto de 2008, né, e acho que é um texto ainda já um pouquinho datado, porque lá ela ainda fala de portadores de deficiência, e a gente sabe que esse é um termo que não está sendo mais utilizado, né, pela convenção mais recente, a gente trabalha com o termo pessoas com deficiência, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, enfim, só esse disclaimerzinho para a gente lembrar que o tempo todo essas coisas estão mudando, estão se atualizando, é importante a gente ter que prestar atenção.
E aí, Lucas, você trouxe um ponto do texto dela que eu também me chamou muita atenção, que é quando ela fala que eu acho que dialoga muito com esse não lugar que muitas vezes a educação museal tem dentro do museu, e a acessibilidade acaba tendo também, porque é isso. O que é menos importante é a educação museal, que também não é importante, dá conta. Então, a acessibilidade acaba sempre ficando a cargo dessas pessoas que têm que se virar nos 30 e muitas vezes sem recurso nenhum para pensar como é que vai fazer essa questão acessível. E é muito louco pensar isso, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de uma coisa que é imprescindível e essencial, a gente está falando da Tojal, que fala disso há quase 20 anos atrás, a gente está discutindo isso há muitas décadas e parece que o que elas estavam dizendo isso há 15, 20 anos atrás ainda faz muito sentido hoje, porque parece que não andou muito, né? Embora a gente tenha aí muitos, como a própria Rafa fala no texto, muito que os movimentos de pessoas com deficiência conseguem muitos avanços, no senso comum, no olhar que as pessoas têm, tirando essas pessoas que são as pessoas com deficiência que estão exigindo seus próprios direitos, e as pessoas que estudam e se preocupam com isso, de forma ampla, a sociedade ainda tem um olhar muito preconceituoso, um olhar muito assistencialista, né? Quando não é preconceituoso de não quero perto, é o assistencialista de coitadinho, né? É difícil olhar para essas pessoas como pessoas íntegras, pessoas dignas de direitos, né? Cidadãs de direitos e que, por alguma razão momentânea ou mais indelével, têm necessidades específicas, né? Então, isso me chamou muita atenção no texto já passei do tempo, Dersa? Da Tojal. E é isso, eu queria colocar um pouco dessa minha surpresa em perceber que a gente ainda tem, no senso comum, uma dificuldade muito grande, porque todas essas outras coisas que ela coloca como quais são os recursos, quais são as práticas, né, elas são o resultado óbvio e lógico do nosso olhar de tem pessoas que precisam desse recurso, então disponibilizemos esse recurso. Se a gente olha para essas pessoas como pessoas, como a malha social, que é a diversidade, e tem pessoas que têm necessidades diferentes, uma mãe com um carrinho, uma mulher, não sei precisa ser uma mãe, mas uma mulher ou um homem, uma pessoa empurrando um carrinho de bebê, né, vai precisar de uma acessibilidade similar de uma pessoa cadeirante, né? Então, não é porque a pessoa é uma pessoa com deficiência, são as diferentes circunstâncias que a vida nos dá e nos dá necessidades específicas. Enfim, é só mesmo uma reflexão do quanto a gente ainda tem muito que caminhar enquanto sociedade para olhar para essas questões que deveriam ser óbvias. É verdade. Agora eu fiquei pensando em algumas coisas, gente. Alguém quer fazer alguma colocação? Em cima da provocação de Mona, Juliana, Lucas, se quiser falar também. Sim, uma coisa que eu sempre... Ai, Lucas, fale você que você foi mais educado. Não, pode falar, Ju. Não, que uma coisa que eu sempre falo é que eu sempre, quando eu fico muito angustiada, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Nada é acessível, aí eu, né, choro no meu canto. Mas eu falo, poxa, foram anos construindo isso aqui, é muito tempo, séculos, com exclusão. Como que eu, Juliana, euzinha, apenas eu vou pegar tudo e mudar de uma forma para outra, de um dia para a noite, né? Eu tava até. Eu já chorei várias vezes nessa. Tipo assim, não que eu sou de câncer, mas também por causa disso. Mas já chorei várias vezes nessa caminhada. E eu chegava para a Viviane e falava: e aí, Viviane? Ju, calma, as coisas não são assim. É um processo, e é isso. Mas o importante é a gente estar dentro desse processo. É se questionar, é procurar o lance, a palavra certa, que muda, exatamente como a Mona falou, é algo assim, tudo que é socialmente feito é passível de ser mudado, né? Então é isso, é uma coisa que eu sempre falo, calma. Não calma passiva, nunca uma calma passiva, sempre uma calma combativa, porque antes de tudo a gente precisa estar ação da cabeça para conseguir construir alguma coisa. Então, essa é a minha resposta sempre
disso, assim. Quando a gente acorda e quer fazer tudo de uma vez, mas não é bem assim. Total. Lucas? Confesso que pro meu lado ariano é muito difícil ter essa calma pacífica, assim, né? Eu gosto bem de trazer isso também, né? Que parece que a gente coloca tudo, deposita muito nas coisas, tipo, mas a instituição também não faz por onde. Muitas vezes a parte da direção da instituição complica, né, essas questões dentro do museu. Mas eu também fico refletindo, né, nessas instituições, o que nós, como profissionais do museu e profissionais da museologia, fazemos para mudar esse cenário, quais ações a gente vai promovendo, né, para tentar modificar essas questões, né. Eu acho que isso também se compromete a gente, né, Valdizia Russo falava, né, que a gente somos cientistas sociais, né, e temos esse comprometimento, né, com museólogos, né, futuros museólogos, como profissionais de museu, né, profissionais da museologia. A Mona traz um ponto legal, né, que é esse diagnóstico que a Tojá vai fazer tanto nos museus paulistas, né, quanto nos museus do interior de São Paulo, aonde ela vai começar a identificar, né, porque a gente tem alguns museus que promoveram esses recursos acessíveis, mas a gente tem muitos museus que promovem esses recursos, né, e essas lacunas que tem em São Paulo, né, que se diz a capital da cultura, a capital econômica, né, a maior capital econômica, né, e olha como a gente está em museus, né? Então, traz também essa lacuna, que é um problema da museologia como um todo, e não só de alguns pontos isolados. A Ida, né, vai trazer um ponto da Pinacoteca, né? Ela vai trazer muito, ela vai expor os projetos da Pinacoteca nesse texto dela, né? Mas aí, mais uma vez, pensamos de museus em museus, de situações em situações, né? A Pinacoteca, querendo ou não, é um museu que recebe muito investimento, muito recurso financeiro, tem muito patrocínio, então é uma instituição também que é favorecida por esses pontos, né? A gente temos que pensar também em instituições que não são favorecidas por esses pontos, né? Como que a gente muda esse cenário? A Viviane Sarraf traz a questão da pesquisa de público, né, no texto dela, e eu acho isso essencial. Eu acho que a pesquisa de público ela vai apontar aonde estão as exclusões, né, desses públicos que não acessam e não adentram o museu, e como a gente tenta solucionar isso de alguma forma, não só com o educativo museal, mas com todas as partes do museu, né, essa promoção da integridade. E finalizando, a Ju apontou aquele texto, né, que o último texto que é em inglês, que eu só fui conhecer por conta da Carla Grião e do projeto dela, né, de lugares de memórias das pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, que é um projeto que traz muito isso, né, como a luta por acessibilidade foi invisibilizada dentro desses espaços, né, como é uma luta realmente que vem de muito tempo, né, e que a gente não vai conseguir mudar esse cenário agora, mas que a gente tem que promover pequenas mudanças para que isso vai se reverberando, né, eu acho que o museu também é uma caixa de ressonância que tudo ecoa. Eu creio que são esses apontamentos, né, e esse olhar assistencialista, né, e quando a gente não olha, quando não se olha com um olhar de assistencialismo, se olha com um olhar de meritocracia para o público em vulnerabilidade, né, isso também acontece muito, né, mas está nessa condição porque quis, porque não lutou, não batalhou, né, então a gente tem que desconstruir realmente esses pensamentos enraizados na sociedade, né, a gente tem que dar autonomia, mas também dar desconstruir esse discurso de meritocracia que a gente tem dentro desses espaços também. Mona? Ai, gente, vocês não estão falando, eu vou falar, viu? Esse tema é um tema que eu gosto muito, e como eu falei, não é um tema que eu consigo me aprofundar, assim, fazer muitas leituras, mas sempre que eu tenho a oportunidade de estar com pessoas que eu sei que têm isso como tema de estudo, eu gosto de discutir para poder aprender bastante. Então, estou aqui, vou falar. Aí, vou voltar no texto da Tojal, porque ela fala de uma coisa que me toca pessoalmente, porque aí atravessa diretamente onde eu me interesso, onde eu pesquiso, onde eu aprofundo, que é a questão das políticas culturais, das políticas públicas, né? É quando ela vai dizer, eu até anotei aqui, né, que ele fala que museu para a inclusão, né, o museu inclusivo, ele necessariamente é fruto de macropolíticas públicas culturais. Então, não adianta também a gente ficar naquela coisa da bolha, que é uma coisa que no estudo de casos que ela traz, ela fala disso, né, que ela falou com vários museus diferentes, ela encontrou museus mais acessíveis, museus menos acessíveis, mas percebeu tanto que ela vai falar sobre, ela vai falar exatamente da gente, né, do formato de organização em rede, né,
né, do quanto essas redes elas são importantes justamente para que exista esse diálogo e essa troca, porque o que ela viu foi que existia uma coisa muito isolada, né? Os espaços eles estavam muito nas suas bolhas e eles não dialogavam, ao mesmo tempo um sistema, todos eles fazendo parte de um sistema de museus do estado de São Paulo. Ela fala, o sistema existe na teoria, mas na prática ainda falta um pouquinho aí para ele se implementar. Então, o quanto é a criação de políticas públicas, e aqui Marielle, que é do IBRAM, está aqui, não me deixa mentir, o quanto a importância, né, de que a sociedade civil se organize, pleiteie políticas públicas perante esse poder público e cobre esse poder público a implementação, porque também não adianta somente fazer a política pública, elaborar a política pública, mas buscar meios para que essas políticas públicas sejam de fato implementadas. Então, isso foi uma coisa que o texto da Tojal trouxe e tirou também essa lupa, né, que ela traz no início, dizendo a responsabilidade é do educativo, a responsabilidade é do educador, da educadora, a responsabilidade é da instituição. Todo mundo tem responsabilidade, mas a responsabilidade também é do Estado, a responsabilidade também é da sociedade. No final, ela dá essa chamada, né? Tipo, olha, gente, política pública também não é questão só do Estado, né? O público, ele é do Estado e da sociedade, inclusive a sociedade civil aí demandando. Então, por que esses movimentos de pessoas com deficiência conseguem, né, tantos avanços? Porque se organizam enquanto sociedade civil e demandam esse poder público e exigem e cobram desse poder público a implementação dessas medidas. Então, eu acho que isso é uma lição muito importante, que as pessoas com deficiência, elas enquanto movimento social, elas deixam para a sociedade como um todo, de que não importa qual seja o seu nicho de militância, se você não se organiza com os seus pares, e você não pleiteia políticas públicas, e você não demanda e cobra desse poder público, vai ser mais difícil. Já é difícil fazendo isso, mas se não fizer, vai ser mais difícil ainda. Então, essa reflexão da Amanda, eu acho que é bem importante a gente ter no horizonte, de que precisamos nos organizar, pleitear, demandar e cobrar. Pode ir, Tarsila. Você levantou a mão. Oi, gente, tudo bem? Ixi, tá travando, vocês estão me ouvindo? Eu que Estamos estou sim. ouvindo travado, então eu vou Tá seguir. tranquilo. Então, eu queria agradecer, né, o espaço, assim, eu não sou educadora museal, assim, diretamente, eu sou fisioterapeuta e estou muito feliz, assim, de estar aqui, estou gostando muito do espaço, eu me aproximando da área, né, da museologia, enfim, estou fazendo veio de artes, enfim, estamos integrando conhecimentos. E assim, algumas coisas foram me chamando muita atenção, assim, né, no debate. E aí eu fui anotando aqui, e aí qualquer coisa também quero que vocês me corrijam, né, se eu falar alguma besteira no âmbito dos museus, mas fiquei muito reflexiva, assim, em relação a algumas posturas, assim, que a gente acaba trazendo quando a gente pensa em museus, né? E pensando pessoas com deficiência, né? Principalmente a questão do silêncio, assim, que geralmente nesse espaço impera, né? E que muitas vezes é exigido. E também a questão do não toque, né? Assim, não toque, não ultrapasse, não. E isso é muito complexo, assim. Eu tive a oportunidade de ir para, acho que foi o MAB, que é o aqui em Salvador, na Vitória, com um grupo de crianças com deficiência. A gente foi uma exposição que já faz um tempo, viu, antes da pandemia, que era de criança, infantil. E aí foi muito bom, assim, a gente teve uma experiência positiva, assim. Agora, em relação à arquitetônica, já foi um pouco mais complicado pela acessibilidade mesmo, as barreiras físicas, né? Mas em relação à mediação, em relação à própria exposição, ela era montada, né? Pensando no toque, pensando em outras dinâmicas que abarcavam, né? Esse sensorial que foi Juliana, né? Que trouxe mais, assim. Então, isso é fundamental. Mas, assim, vocês falando, Mona também trazendo, eu fiquei muito refletindo isso, né? A questão do financiamento. Ah, não, acho que foi o Lucas que trouxe o financiamento. Se esse financiamento for só para a exposição, acaba que só aquela exposição acaba sendo inclusiva. A gente não consegue, de fato, né, trazer
de forma para uma política maior, né, de olhar para aquela instituição como inclusiva. Acaba sendo só aquela exposição. Olha, quando tiver aquela exposição onde eu posso tocar, onde eu posso, né, falar mais alto, eu vou, porque eu, assim, aí eu tô falando de criança que eu acabo, né, estando mais com crianças, mas adultos, né, com deficiência, pessoas surdas, pessoas com deficiência intelectual, falam alto e tocam em coisas, e, enfim. Então é algo que é desafiador, assim, de pensar, né, como fazer e precisa mesmo aí de um olhar mais integral, né, que parte da cultura e parte também da saúde, né, é bem misto. E aí uma coisa também que eu fiquei muito pensando aqui é isso, né, hoje estudam muito pessoas, eita, desculpa aqui, pessoas com deficiência. E a gente vê que elas estão na luta, assim, por saúde, né? Assim, para conseguir ter acesso à saúde, que já é extremamente difícil. Então, eu fico pensando o desafio de você compreender, enquanto pessoa com deficiência, que o acesso à cultura é seu direito também, e que você precisa buscar isso, e que tem que estar lá, sabe? Isso ainda é uma coisa que eu vejo muito pouco nos grupos que eu tenho atuado. E não é julgando aqui que eu tô falando, né? Eu tô falando assim, porque é a realidade, porque é difícil, tem que priorizar, né? E aí mescla, claro, com classe, mescla com um monte de coisa que aí vai ficando mais difícil, né? Mas eu acho que acabei trazendo mais desafios, né? Do que. Mas assim, acho que é pra gente ir pensando. E acho que o só da gente estar aqui falando sobre isso já é muito gostoso, né? Assim, esperançoso. Mas obrigada. Obrigada a você, Tarsila. Ana Arleide, por favor. Boa noite de novo aí para quem entrou depois. Então, eu estava pensando aqui sobre essa inclusão de pessoas, todas as pessoas, né? Às vezes o museu está localizado em um bairro, mas o entorno do bairro não visita o museu, nem sabe o que está acontecendo ali. E aqui eu estou falando de Ilhéus, e nós atuamos aqui com uma rede de museus e pontos de memória do sul da Bahia e fazemos eventos coletivos. Então, houve um momento que nós lançamos um projeto chamado 12 Horas de Museus, para que de 9 da manhã a 9 da noite, essa exposição ficasse aberta, uma exposição coletiva, participando de 18 instituições, um pouquinho do acervo de cada um, né, ou apresentações, se for, e material e tal. E aí nós conseguimos contemplar desde uma creche para filhos de funcionários de um supermercado, uma rede muito grande de supermercado que tem aqui na região. Então, desde essas crianças até a educação para jovens e adultos, que acontecia no turno noturno. Então, assim, a grande surpresa foi o reconhecimento deles, né? A verbalização disso por parte dos próprios visitantes, dos próprios estudantes, de saber que eles poderiam participar, né? Poderiam visitar aquela exposição, que a grande honra era eles terem sido convidados a participar daquela exposição, como se nós estivéssemos fazendo um favor, né? E aquilo ali, na verdade, não era favor algum. Eles que estavam nos favorecendo com sua visita, engrossando os números, né? E permitindo esse estudo de público. Então, nós ficamos assim muito aqui na região, usamos isso como um mote mesmo, uma motivação para que os eventos coletivos continuassem e sempre tentando contemplar públicos diversos. Então, eu sei que quando a gente fala de acessibilidade, a primeira coisa que vem são as deficiências físicas, né? Limitações físicas, mas esse afastamento do público, né, dos museus, vai muito por questões históricas, aí é pano para outro dia,
outra sessão inteira de estudo, se a gente for falar da história, da exclusão histórica, né? O museu, os primeiros museus, o público pode entrar, pode visitar, desde quando esteja vestido como um nobre. Então, você vai afastando historicamente determinadas classes de visitarem museus. E agora, com a nova museologia, a gente está vendo que é tudo ou há participação, ou há troca, a interatividade, ou você atinge o entorno, ou você modifica a vida daquelas pessoas de alguma maneira, você toca, né, a vida daquelas pessoas de alguma maneira, ou então as coisas vão começando a perder um pouco a razão, né, para existir. E eu anotei aqui sobre esse processo antigo de exclusão, acho que foi Juliana que falou, né? Que é uma ferramenta de manejo social, que é realmente uma ferramenta de manejo social, e que os dirigentes de museus podem usar também como ferramenta para inverter essa ordem, e, ao invés de afastar, atrair. Né? Então, em primeiro lugar, oferecer a oportunidade de visitar. E isso aí, eu achei assim, uma outra situação dessa exposição foi que teve uma fazenda, a Fazenda Primavera, que colocou algumas peças do museu, máquina de costura, manivela, umas peças assim, e as pessoas identificaram, né? Da minha avó. A minha avó morreu e ficou lá em casa. Como é que eu nunca ia saber que eu vejo aquele trambolho lá, eu nem ia saber que era peça de museu. Eu cheguei a ouvir isso, né? E aí, a partir dali houve um novo olhar sobre um acervo que essa senhora, muito simples, que já tinha mais de 50 anos e estava aprendendo a ler, e ela reconheceu que na casa dela tinha acervo histórico, né? Porque era uma máquina semelhante à que estava exposta ali. Então, ela se sentiu pertencente também àquele mundo ali um pouquinho. Então, assim, essas histórias a gente vai acolhendo, né? E vai registrando, e é isso que impulsiona mesmo o trabalho, né? Abrir esse processo de estudar o público e, como o Lucas falou, buscar preencher lacunas. E qual é o não público? Né? Quem é que não visita? Por que não visita? Por que o entorno não visita o monumento? Né? Por que o monumento não promove essa visita? Então, vamos sempre aqui nos eventos coletivos, nós estamos sempre promovendo visitas em circuito, então faz uma visitação de algumas horas e consegue circular por 6, 7 instituições, então tudo isso vai abrindo, ampliando e como é que eu posso falar assim? E registrando para essas pessoas que elas pertencem sim àquele mundo, que aquilo ali também faz parte da história de vida delas, já que estão na mesma cidade, convivendo de certa forma, né? Então, assim, quando eu vi acessibilidade, eu me lembrei de muitas e muitas situações. Nós fizemos a revitalização aqui do Museu do Mar e da Capitania, e durante uns 20 dias nós trabalhamos todos os dias, de domingo a domingo, e tinha um vendedor de picolé, que ele já sabia que nós almoçávamos lá, né? Então, ele, todo dia, assim, 1h30, 2 horas, ele chegava com o sininho dele e todo mundo comprava picolé para voltar a trabalhar. E aí, na véspera, eu falei com ele, e aí, amanhã você vem, né? Ele, eu? Como assim, eu posso? Eu falei, claro que pode. Aí eu pedi para ele entrar, mostrei como é que estava tudo, só faltavam alguns detalhes, convidei, entreguei um convite por escrito, e no dia seguinte ele chegou. Ele, a esposa, os 2 filhos, né? E tal. Aí eu coloquei num lugar lá especial que eu já tinha reservado para ele, ao lado do prefeito e tal, porque era aquela pessoa que eu queria atingir. E eu sabia que ele ia ser o multiplicador. A família dele ia multiplicar isso. Nós aqui do bairro Nova Brasília, que nem existe mais, porque hoje a Nova Ponte acabou com aquele bairro, né? Mas eles também eram peças
chave daquele trabalho do Museu do Mar e da Capitania, né, que contava as histórias da capitania, contava as histórias daqueles pescadores que viviam ali no entorno. Então, são essas histórias que vão movimentando a gente. E aí, a respeito do museu tradicional, clássico, que você não pode tocar, que você tem 1000 empecilhos, as soluções são os áudios, quer dizer, depende da deficiência, né? Mas digamos que sejam, sei lá, deficiências visuais que não dão conta de que tem que tocar nas peças para entender, né, do que se está se falando. Então, isso aí, um processo de áudio guia, né? Existem outras possibilidades, porque o museu tradicional ele jamais vai permitir que o seu acervo seja manuseado, né? A não ser que ele faça réplicas disso, porque esse toque, esse movimento pode causar danos irreversíveis. Mas as exposições interativas dentro desses museus, elas podem existir. Então, a gente vai driblando dessa maneira. Quem trabalha no museu tradicional clássico sempre tem uma saída fazendo uma exposição interativa. Mas, como o próprio texto, o próprio título da Gabriela, Aida ou Aida, alguma coisa vai dar aí. Ideias e práticas em construção, né? Acessibilidade em museus, ideias e práticas em construção. Então, é um processo em construção, né? E esses grupos de estudo, um grupo de estudo como esse, é importante porque nós estamos construindo também aqui, todo mundo está dando a sua parcela, a sua impressão, mas quando a gente sai daqui, a gente sai com um mosaico, né? Aí eu peguei um pedacinho, eu já anotei aqui alguma coisa que a Juliana falou, que o Lucas, que a Tarsila, a Mona, e todo mundo, e aí aqui eu já entrei com um pensamento sobre acessibilidade, mas já saio com outro bem mais rico, né? Então, esse processo em construção é importantíssimo, porque quando eu me refiro à construção, é a partir de reflexões, ensaio, erro, né, acerto, e experiência de vida mesmo. Viu? E aí, vamos... Muito bom, Ana Leide, muito bom mesmo. Beijo. Né? Essa reflexão sobre trocas mesmo, né? Realmente, a gente não sai daqui da mesma forma que a gente entrou. Ju, você levantou a mão. Pode falar, por favor. Não, rapidinho. Sim, tudo isso é extremamente importante. A gente, antes de sensibilizar outras pessoas, a gente precisa se sensibilizar, né? Então a gente precisa estar sempre de olhos atentos, assim como é como se a gente colocasse uma lente, né? Colocar uma lente assim dentro, colocar algo da nossa cabeça. E acho que o principal a gente tem que fazer como se fosse um combinado com a gente mesmo, de sempre pensar tudo e qualquer coisa que a gente faça dentro dos museus e dentro de tudo que a gente faz, saber se todo mundo vai poder acessar isso que a gente está fazendo. Isso dentro da academia, né, dos nossos textos, isso dentro dos nossos textos curatoriais, isso dentro da curadoria. A gente precisa abrir, na verdade, construir junto, né? Curadoria participativa é o principal nome para nossa prática dentro de museus, no fazer acessível, assim, trazer pessoas com deficiência, não só como consulentes, mas também como artistas, né? Porque é um processo de identidade, né? A gente não vê pessoas com deficiência fazendo o que está dentro do museu. Então, eu acho que também é uma outra forma da gente ter um texto, Art as Advocacy, de uma mulher que fala sobre um processo que aconteceu em Londres. Eu vou tentar achar aqui, eu mando aqui. Que são pessoas com deficiência intelectual que fizeram parte foi uma curadoria participativa, e com isso fez uma mudança muito interessante dentro do entorno mesmo, dentro da própria parcela de pessoas com deficiência, mas também lembrar que pessoas com deficiência produzem não só para pessoas com deficiência, mas produzem para todo mundo, igual vice-versa,
como pessoas do mundo estão aí fazendo as coisas. E eu acho que é isso. O que eu levo sempre das discussões são as experiências que as pessoas têm, então aí a gente acaba tendo ideias. Então, a minha prática é sempre essa: observar o que está sendo feito, pensar o que eu estou fazendo. Sempre como indivíduo é interessante a gente, como pessoa sem deficiência, a gente vê se a gente está se colocando à frente de pessoas com deficiência, ou se a gente está falando por pessoas com deficiência, ou se a gente realmente está fazendo alguma coisa que inclua e que seja acessível para qualquer pessoa. E mais nessa pira, assim. Vou achar o texto e mandar aqui. Mona. Eu nem sei quanto tempo a gente tem mais, Andressa. A gente está caminhando para o final, como é que é? Não sei não. Você que está conduzindo aí hoje. Mas eu Já são vou. 8, né? A gente combinou em fechar 1 hora os encontros. A gente Tá, começou um pouco mais de 7 horas, mas pode falar. Né? eu só vou compartilhar uma experiência, porque essa última fala de Ju e a de Arnarlede de Ju me tocaram muito nisso, no quanto a gente aprende muito nessa troca, né? No quanto a gente vai se crescendo com essa, enfim. Eu tive a oportunidade de trabalhar num museu muito grande, um museu que já nasceu bombástico, era o museu mais esperado de todos os lugares e tal. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no ano das Olimpíadas, então todos os holofotes estavam voltados para ele. Para quem não sabe de que museu eu estou falando, o Museu do Amanhã, né, aquele esqueleto de baleia, aquele escorredor de prata, e tantos memes com o prédio do Museu do Amanhã. Mas eu queria dizer que mesmo museus muito grandes, muito pensados, onde tem muito recurso e muitos holofotes, eles também acabam se esbarrando em questões e museus que têm muito recurso para acessibilidade. Foi lá que eu tive a oportunidade de fazer o curso com a Amanda Tojal. A Amanda Tojal foi contratada como consultora em acessibilidade do museu. Antes do museu abrir, ela fez toda uma formação com a gente fez, o setor educativo fez todo um diagnóstico e tal, tinha toda uma questão pensada para isso, mas uma das barreiras, né, uma das barreiras que a gente mais teve depois que o museu abriu, e olha que tinha todo um módulo tátil, várias partes do museu, não, ele era muito acessível, mas você vê onde é que ele escorregou. Ele era um museu que tinha uma quantidade de texto absurda. Ele tem muito texto. E muito texto em tela e muito texto com letrinha miúda. E embora esses textos tivessem a possibilidade de serem escutados, isso era um grande problema. Porque muitas pessoas que acessavam o museu eram pessoas não letradas, né, que tinham dificuldade de ler, mas elas podiam ouvir. Só que aí você pega uma pessoa que é não letrada, uma pessoa que é idosa, uma pessoa que tem déficit de atenção, sabe? Então, aquela quantidade de informação gerava uma ansiedade tão grande, até na gente que trabalhava lá, a gente tinha uma dificuldade muito grande de se apropriar do acervo como um todo, porque eram horas e horas de áudio, horas e horas de texto em tela, e a gente simplesmente não conseguia dar conta daquilo. Aí tinha uma ideia de que o visitante tinha um passaportezinho, esse passaporte gravava as coisas que ele viu naquela visita, e quando ele voltava, ele tinha a possibilidade de quando ele ia no mesmo totem, dizer, isso é que você já viu, pode ver outra coisa. Só que tinha muita gente que era um museu turístico, era um museu na cidade que tinha uma cidade olímpica, então muita gente estava indo ali pela primeira vez e única, nunca mais ia voltar. E a gente teve que lidar muito com essa questão mesmo. As pessoas tinham crise de ansiedade, gente. Não estou falando de termo figurado, não. As pessoas ficavam desesperadas, porque elas não conseguiam ver tudo. E logo nos primeiros tempos, como a gente tinha uma média de 10 mil visitantes por dia, as pessoas não podiam ficar muito tempo dentro do museu, elas tinham um tempo para entrar e para sair. E era desesperador. Então, para você ver que, às vezes, não é só falta de recurso. Às vezes não é só falta de boa vontade, porque tinha muita boa vontade, sabe? Às vezes é um conjunto de coisas. No caso ali específico do Museu do Amanhã, eu digo que o problema foi falta de diálogo. Porque quando chamaram a Amanda Tojal, o museu já estava pronto.
Entendeu? Então, muitas vezes, a gente vira um Frankenstein. Cada setor cuida de uma coisa, e aí depois, o outro setor que chega depois, que lute para poder encontrar o lugar dele ao sol. Né? Então, o setor educativo que lute para pensar quais são as ações educativas que vai desenvolver com esse acervo. O setor de acessibilidade que lute para tornar isso aí acessível. Então, quando a gente tem tudo, tem recurso, mas não tem um diálogo, não tem ali uma costura, a gente corre o risco de esbarrar nessas questões. Então, só uma experiência para deixar para vocês, que é isso, gente. A gente vai aprendendo todos os dias, e até os museus enormes, até os museus com muitos recursos, também esbarram aí em questões de acessibilidade. Lucas. A fala da Mona também me traz uma situação similar, né? Que é essa provocação dos textos, né, curatoriais que a gente tem espalhados pelo museu, né? Porque o Museu de Arte Sacra também acabou de fazer um diagnóstico, né, de pesquisa de público, onde o público dava pareceres do que eles pensavam do museu após a visitação. E um dos pensamentos é literalmente sobre essa questão dos textos, né? Textos muito técnicos, pouco dialógico com o público. Teve uma senhora que comentou que isso afastou ela da exposição, porque ela não estava entendendo, era muito nome técnico de pessoas que ela não conhecia. Então, literalmente, né, pensar nessas diversas formas de acessibilidade dentro dos museus, né? Não é a questão só, a própria Gabriela traz isso no texto, que não é só a questão de você colocar um piso tátil e uma rampa e achar que você está sendo acessível. Não é só a questão de você falar, eu te ajudo a empurrar a cadeira de rodas, que você está sendo acessível. Não. A acessibilidade ela vai muito mais para além disso, né? É sobre o aspecto físico, mas também o aspecto intelectual. É sobre o sensorial também, né? A gente tem que pensar que a gente tem uma gama de diversas tipologias de acervo dentro do museu, né? É pensar também qual acervo a gente não deterioraria expondo ele, deixando ele como tátil, né? Porque às vezes a gente tem algum acervo que dura mais do que outro. A gente tem materiais que são mais delicados e outros não também. Mas é literalmente pensar nessas saídas possíveis, né? É também a gente olhar nossas instituições irmãs, né? E falar, nossa, tal coisa está acontecendo aqui, e se eu aplicar isso lá, eu consigo resolver essa lacuna. É literalmente compartilhar as experiências, dialogar com instituições irmãs, dialogar com a gente enquanto instituição, né? Para poder ir tentando ajustar. É um processo em construção, como o próprio título traz, né? Mas também eu acho que essa construção a gente tem que partir da gente também, né? Talvez a gente tem que começar também a articular essas discussões, né? Políticas públicas, como a Mona traz, né? Se constrói com as pessoas, se constrói com os diálogos, com as experiências, né? A gente só consegue promover políticas públicas se for dessa forma, né? A Ana Leide traz essa questão das 12 horas de museus, né? Eu até anotei aqui porque é uma proposta interessante, né? Olha como a gente vai, através dessas experiências, achando medidas para tentar vencer essas barreiras colocadas nesses espaços, né? Barreiras que façam a abrangência do museu enquanto espaço acessível, né? Essa democratização da cultura que é tão resguardada pela Constituição, pelos direitos humanos, pelas leis e normas que regem o museu e a museologia. Então, eu acho sempre importante a gente realmente, né, numa observação de experiências, numa troca e articulação de diálogos, num fazer museu com, né, um museu com as pessoas, com o público, né, um museu que as pessoas possam adentrar e se apropriar de forma correta, né, então, a partir dessas questões que a gente vai tentando resolver essas questões de acessibilidade, né, para poder realmente tornar o museu cada vez mais acessível em uma ação, em uma articulação, em um diálogo, em uma exposição, nesses pequenos meios que a gente vai conseguindo cada vez mais abrir essas políticas públicas para a acessibilidade de museus, ao meu ver. Vamos fazendo, galera, vai dar certo. Calma. Calma, mas vamos fazendo. Acho que esse é o espírito. Bora fazendo. Eu já tô cooptando. Vamos cooptar, galera. É isso. Comprar as pessoas. Fala, olha, venha para acessibilidade. Eu sou bem assim, venha. Lucas, eu estou. Venha para acessibilidade. Hoje, quando teve calorada, era eu falando com todos os calores. Você tem um momento para a palavra da acessibilidade? É esse
e tentar pensar em tudo de uma forma acessível e como a gente pode trazer isso. Acho que é isso. Ai, Marielle, você que é maravilhosa. É isso, bora que bora. Alguém quer fazer mais alguma colocação, gente? Eu só vou falar uma coisinha para Lucas depois, para você pesquisar, Lucas. Você gostou das 12 horas de museu, né? Na Áustria, eles fazem 24 horas de museus. E aí, durante a madrugada, várias orquestras sinfônicas, enfim, várias atrações musicais, para que a madrugada inteira tenha movimento, né? De pessoas visitando mesmo. Mas aqui em Leão não dá, não. Tem que ser 12 horas somente. Né? Mas é uma experiência muito, muito, muito boa. Pode aplicar aí que você vai gostar. Mona fez 36 horas de museu. Fizemos um viradão, 36 horas. Aí, mas foi só essa vez mesmo, foi só na abertura, depois não. E assim, agora sim, né, gente? Isso é uma coisa muito importante de ser feita, mas dá um trabalho significativo, porque requer mobilizar a equipe. Você não tem uma equipe, você tem que revezar. Se você não tem duas equipes que você consiga deixar mais de 8 horas, né? Tipo, uma segura 8, a outra segura mais 8, você tem que dividir a equipe. Então, você tem que lidar com aquelas mesmas questões. Geralmente, quando você faz uma ação dessa, você divulga, então o número de visitantes aumenta. Então, você tem que lidar com o triplo de visitantes com a equipe reduzida. Mas é muito importante. Aí, por isso que a gente tem que demandar para que se naturalize cada vez mais e que as instituições estejam preparadas para que isso não seja uma coisa pontual, seja de rotina, porque tem pessoas que não conseguem ir ao museu no horário comercial, porque estão trabalhando, porque tem mil outros motivos, e se não tiver um horário acessível, elas não visitam. Eu lembro de uma ação que o Museu da República fez, que eles trabalharam com educação de jovens e adultos, eles trabalhavam exatamente abrindo o museu no horário noturno, que era o horário que essas pessoas iam para a escola. Jovens e adultos geralmente trabalham de dia e estudam à noite. Então, os grupos de educação de escola de EJA nunca iam no museu, porque de noite não tinha museu aberto. Então, ter aí todo um processo de abrir o museu pelo período da noite para que essas turmas do noturno possam visitar. Mas, enfim, várias coisas aí. Deixa eu ser missionária também, Ju e Mari. Por onde eu passo, eu levo a palavra de educação museal. Então, eu estou aqui, precisamos falar sobre educação museal. E educação museal e acessibilidade tem que ser intrínseco, não dá para separar. Não dá para separar mesmo. É isso, gente. Muito bom o grupo de estudos de hoje. Eu gosto muito de saber, né, a questão da acessibilidade, a questão da inclusão também. É muito legal ver vocês super empenhadas nessa vertente, assim, né? Continuem. E alguém quer fazer mais alguma colocação? Se não, são 8h16, eu acho que a gente pode encerrar. É isso, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Nos vemos, né, no próximo grupo de estudos. Última quarta-feira de setembro. 28 de setembro. 28 de setembro. Isso. O tema será, se eu não me engano... inclusive vai ser o tema, Andressa. Experiências de mediação em museus comunitários, na museologia social e mediações da pandemia. O tema são esse aí. É você e alguém, que eu não lembro mais quem, e eu também não lembro quem vai memoriar. Mas, enfim, é isso aí. Mas a gente vai se organizar, nosso e-mail vai chegar lá, fé para tudo. Quem não está recebendo e-mail, coloca aqui. É verdade. Que aí a gente já garante aqui que todo mundo vai receber. Tá? Então é isso, gente. Obrigada. Né? Foi ótimo. Arrasou, todo mundo arrasou. Lucas, muito feliz de você estar nesse rolê com a gente, que o Lucas também vai ser... a gente importou ele de São Paulo, né? Vai importar de São Paulo para vir para cá fazer essa museologia social com a gente. Foi ótimo, gostei muito de conversar mais sobre isso. Qualquer coisa, estamos aí. Se quiser conversar mais, sempre eu sou de 7 da manhã às 7 da noite.
Eu sou, porque tem um horário. 12 horas de Ju, né? Um horáriozinho aí, né? 12 horas de Juliana. Pode Ô, falar que eu Lucas, tenho. falando nisso, você vai estar aqui amanhã? Como é? O Lucas vai Ah, estar é, gente. Lucas, você não estava chegando para aqui para Salvador? Não vem mais, não? Como é isso? Eu vou Sacra não liberou. Oh, gente, Não deu para ouvir. que dó, que dó. Bem-vindo ao mundo dos museus paulistas. Ai, eu não vou Eu nem não falar consegui nada. entender. Para quem não entendeu ainda, gente, amanhã, às 14 horas, a gente tem nosso reencontro presencial no Museu Afro-Brasileiro. A gente vai ter uma discussão sobre a implementação do setor educativo do Mafro. A Amélia está aqui, ela é museóloga lá do Mafro, vai apresentar. Nossos reencontros, eles funcionam exatamente dessa forma. A gente vai para uma instituição, essa instituição apresenta o seu setor educativo e a gente conversa sobre isso, troca experiências. Então, tem alguns anos que a gente não faz um reencontro. O último reencontro foi em 2019. Então, a gente está aqui morrendo de saudade de fazer reencontro presencial e a gente vai voltar amanhã. Vai ter comida, sim, vai ter pãozinho e bolinho. Adoro, Juliana, me apresenta. Se não tiver comida, eu Nem nem saio vou. de casa. Exatamente. E aí tem uma O coisa boquinha legal está também. alinhado já. Que, Boquinha então, está alinhado. aí, Andrés, o que aconteceu? O Lucas, ele estava vindo para Salvador, a gente organizou a data do reencontro para caber ele aqui, só que aí ele está dizendo que não conseguiu vir, porque o Museu de Arte Sacra lá de São Paulo, onde ele trabalha, não liberou o Lucas, o que é um triste pautério. Então, a gente vai fazer sem o Lucas, mas vamos fazer amanhã. Sexta-feira, a Viviane Sarraf, que escreveu esse texto que a Juliana apresentou, está aqui em Salvador. Amanhã ela faz 9 horas, uma aula aberta na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas para falar sobre o projeto Valdizia Russo, que é um projeto que ela coordena. E na sexta-feira, 14 horas, ela está no Mafro também fazendo uma aula aberta. Eu não sei se ainda tem vagas, que lá no Mafro tem inscrição, mas procurem a Amélia, que a Amélia dá... Lá no nosso Instagram tem informações sobre isso, no Instagram do Mafro também. Por último, mais ou menos importante, para se acabar, André, se te passo, eu quero só dar boas-vindas a Tarsila e a Laís, que é a primeira vez que elas estão aqui hoje. Sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o nosso grupo de estudos da REM Bahia. Para além do nosso grupo de estudos, a gente tem outras atividades, como o reencontro que vai ter amanhã. Vocês passaram seus e-mails, vão ficar sempre sabendo das atividades e fiquem à vontade. Laís é minha colega no mestrado, Mona. Ai, que delícia! Seja bem-vinda, Laís. Oi, gente, muito obrigada. Eu estava aqui só ouvindo aqui, amei, gostei demais. Eu não sabia que tinha essas reuniões. Um colega meu me marcou, eu falei assim, super interessante, que eu amo o tema, né? Aí eu falei assim, vou ficar aqui bem bonitinho ouvindo e pretendo sempre. Então, pronto. Adorei demais. Já Gostei temos muito. o seu e-mail, você vai ficar ciente de tudo que está acontecendo e vai ser um prazer tê-la aqui o tempo inteiro, tá, Laís? E Tarsila também. Obrigada por ter vindo. Sejam bem-vindas, meninas. Eu levantei a mão para dar uma sugestão, né? Porque assim, eu também não vou poder comparecer ao encontro de amanhã. Aí vocês poderiam fazer uma transmissão, hein, galera? Tornar esse evento híbrido. O que é que vocês acham? Vamos ver se de repente, Amélia, a gente consegue fazer a transmissão ao vivo no Instagram. Não precisa nem deixar gravado depois, né? Porque às vezes também. A Deve ser O gente, Wi-Fi cooperar. a gente pode ver se a gente consegue, porque o operacionalizar isso lá no Mafro está um pouco complicado. A gente está pensando sobre isso também. Mas, enfim, a gente pode ver se a gente chega um pouquinho mais cedo, Mona, e ver se a gente Claro. consegue. Às vezes a gente coloca lá no computador, e aí, mesmo que a gente não consiga, às vezes, filmar o público, talvez a gente consiga filmar quem estiver explanando. Não, isso, acho que é o mais importante é isso. A gente foca a câmera lá em quem está falando na hora, e aí. Porque também tem que ver quem ficaria com essa operação, né? Juliana não vai estar lá. Vai estar lá, Juliana? Amanhã às 2? Hã? Estarei. Então, nossa comunicação vai estar lá. Então, a gente vai ver. Vamos desenrolar isso aí. Ótimo, ótimo. Vou fazer questão de assistir. Então, se a gente conseguir, a gente avisa, tá? Certo. Apoio também essa transmissão, tá? E Amélia, uma pergunta. O Mafro também vai enviar uma caixinha de comida pra gente assistir a transmissão, assim, igual aquelas lives da pandemia. Quero Acho saber. muito importante. Acho importante essencial. aí. Eu vou mandar Gente, chocolate aqui de Ilhéus, eu viu? Vou mandar gostaria. chocolate.
Eu gostaria, quero. mas Ana Leide, não promete não, viu, Ana Leide? bolsinho. Infelizmente, meu bolsinho não tem esse dinheiro todo para estar fazendo caixinha e mandando para São Paulo. Ó, para isso, é Mas Lucas tá que quer próximo, quem sabe? caixinha, Ana Leide está aproveitando chocolate de Ilhéus, ai, viu? Então é isso, gente, eu acho que foi, né? 8h30 já. Viu? Vamos lá, Prazer gente. tê-las É todas isso, gente. aqui. Obrigada. Boa noite. Beijo. Até a noite, Quem não próxima. puder ir amanhã, enche o saco do coleguinha para ir, para a gente ter audiência. Então, quem não Claro. puder ir, abusa quem puder para dizer, vão lá, que vai ser massa. Sim, post no Instagram vai ter, fique tranquilo que a gente faz, fotos, vai ser... A gente faz parecer que tinha 100 milhares de pessoas, fique tranquilo. Adoro minha comunicação. Comunicação de milhões. Juliana, lembra dos textos em inglês, que eu estou estudando inglês, eu vou pronto. aproveitar para dar uma lida nos textos. Viu? Pronto. Obrigada. Beleza. Não falta aula mesmo não, viu, Rafael? Pelo amor de Deus. Depois que a gente está aí tirando você, desvirtuando você. Beijo. Beijo, tchau, gente. Para que é de amanhã e até logo. Obrigada. Tchau, tchau.